Fala galera, mais um vídeo aqui pro nosso canal e eu vou comentar uma matéria e vou trazer um pouquinho de ciência para explicar para vocês. Que matéria é essa? É a matéria do Diego Barreto do iFood, ele fala: mercado de delivery vive entropia impulsionada por subsídios. E o que as algas têm a ver com isso? Você vai saber tudo agora nesse vídeo. Bora comigo. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que o mercado de delivery está super aquecido. Kita, 99, Rappi, iFood, uma disputa pelo cliente incessante com muitos cupons e benefícios e muita gente está super animada para o crescimento dos próximos anos. Eu também, obviamente, a nossa empresa vai crescer muito e muitos restaurantes vão crescer também. Entretanto, o que você tem que tomar muito cuidado é que boa parte desse crescimento ele é impulsionado por condições comerciais que não existirão para sempre. O que eu quero dizer com isso? Os subsídios, as excelentes taxas pagas para os motoboys, os ótimos cupons de benefícios e descontos para o usuário, eles vão deixar de existir em alguma hora. E o que a ciência tem a ver com isso? Eu estava conversando com o meu time e a Luana, que é uma da nossa social media, ela é bióloga também por formação. E ela trouxe um tema interessante e eu vou tentar usar essa dinâmica que a Luana trouxe para explicar a minha percepção sobre o mercado de delivery, tá? Eu vou compartilhar isso na tela para vocês e olha se faz sentido. E eu quero que você tenha muito alerta sobre isso, eu vou pontuar algumas coisas relacionadas à própria matéria do Diego. Nessa explicação que eu estou colocando na tela para vocês aí, é um gráfico, na verdade, que ele fala sobre a dinâmica das populações, como que existe a autorregulação das populações. E aí cita um caso muito interessante que vai explicar um pouco do que você vai entender no delivery, que é o caso das algas. Olha só, esse gráfico de tempo e número de indivíduos explica o crescimento populacional das algas por um motivo muito específico. A curva J é típica de populações de algas, por exemplo, na qual há um crescimento explosivo geométrico em função do aumento das disponibilidades de nutrientes do meio. Esse crescimento explosivo é seguido de queda brusca do número de indivíduos, pois em decorrência do esgotamento dos recursos do meio, a taxa de mortalidade é alta, podendo inclusive acarretar em extinção da população local. Não tem nada a ver que vai acabar com os restaurantes, extinguir o delivery. Entretanto, vai ter uma regulação natural, como no gráfico abaixo, ó, que esse é o gráfico de crescimento que a gente está trabalhando com ele hoje. Mas como diz lá acima, existe uma regulação natural porque começa a ter escassez dos benefícios, dos cupons, praticamente, que eu estou querendo deixar claro para você. Acaba o cupom, acaba a farra. E o que acontece? Muitos crescem. Entretanto, depois tem a curva B aqui, que ela é uma curva que ela é uma curva mais descendente. Essa curva J vira uma curva muito menor, onde se mantém aqueles que mais se prepararam. E é isso que está acontecendo no delivery. Nós temos um boom agora de cupons da 99, com uma grande mobilização de motoboy, isso é bom para o meio, com uma grande mobilização de restaurantes, isso é bom para os restaurantes. Entretanto, quando terminar esses subsídios, o que vai acontecer com a curva de crescimento? Ela vai cair ou ela vai continuar crescendo de forma mais moderada? Entendendo o potencial de mercado do Brasil, nós teremos uma continuação de um crescimento, porém muito menos acelerado. Por quê? É inviável cupons e taxas de entregas como as que estão sendo negociadas hoje. Há um período de custo de aquisição de cliente para reconhecimento de marca. Então a 99 está fazendo isso, a Kita vai fazer isso e o iFood está se defendendo fazendo a mesma coisa. Só que uma empresa tem que dar lucro. E o iFood passou muitos anos no prejuízo. A própria Kita, que é Meituan na China, passou muitos anos no prejuízo. Entretanto, quando elas começam a dar lucro, elas dão muito lucro. Porque quando se ganha o usuário, se gera fidelização, se retira os benefícios e começa a fazer a cobrança dos restaurantes no padrão que tem que ser cobrado. Tanto isso que o CEO, o presidente da Kita, falou que não existe taxa grátis, não existe comissão zero, tem um custo de operação. O que você tem que tomar muito cuidado? Que se você toma uma decisão errada de entrar em guerra de preço, o dia que acabar os incentivos, obviamente, você vai vender muito mal. Muito menos, inclusive. Tá? O que é uns pontos importantes aqui que eu vi que o Diego trouxe? O iFood está crescendo. Ele falou assim, foram 180 milhões de pedidos em um único mês. Um salto de 58% em relação ao ano anterior. E um avanço de 11% sobre o recorde de outubro. Óbvio que é muito interessante você crescer em um mês 58% comparado ao ano anterior. Só que isso vem em cima de quê? Aí o Diego, que é o presidente do iFood, fala aqui uma coisa que chamou minha atenção também, que é o seguinte:
O que destrava esse crescimento é a inovação. E ele cita o Hits. O Hits, por exemplo, abriu inúmeras ocasiões de uso. O Hits reúne refeições mais acessíveis e sem taxa de entrega. O produto já soma 30,8 milhões de pedidos, está presente em 77 cidades, envolve 64.500 restaurantes e gera um aumento médio de 32% nas vendas dos participantes. O Hits é um bom produto? Ele é um produto de guerra, de guerrilha. Foi a forma que o iFood encontrou para conseguir manter um benefício de forma mais constante possível, como se fosse um cupom contínuo, para bater com esses bilhões de reais que a Kita e a 99 vai colocar em cupons que você vai utilizar como usuário, mas depois de 3 consumos eles acabam. E aí você vai ficar usando o frete grátis. Para você, restaurante, é pior. Para o usuário, depois de 3 cupons, ele ainda tem alguns benefícios de frete, mas o restaurante ele tende a dar desconto de forma mais acelerada durante mais tempo. Tá? Qual que é a minha preocupação com os restaurantes? Quando você tem um boom, não é um boom, você tem... É como se fosse uma gasolina de Fórmula 1, o melhor combustível possível, que é abundância de recursos financeiros. Na mão do consumidor, ele vai consumir muito mais. Mas o quanto ele vai manter isso o dia que ele tiver que voltar a abastecer com aquela gasolina comum na bomba? Vai ter muito menos recorrência. Será que vai ser bom para o seu restaurante ficar com esse cliente e ele vai se manter se você tiver que vender pelo preço que precisa ser vendido? Essa é a minha grande preocupação dentro do cenário nacional hoje, de que se você entra em guerra de preço quem ganha perde. E essa matéria do iFood, o Diego relata que uma própria preocupação, até orgulho de estar crescendo em número de pedidos, mas ele também tem uma pulguinha atrás da orelha quando você lê a matéria aqui, de que não está sendo tão confortável, que está sendo um crescimento da forma que eles imaginavam. Por quê? Estão tendo que degladiar com outros players que estão jogando o custo lá para cima e a margem lá para baixo. E você, restaurante, qual a percepção que eu trago para você? Se você não tiver uma ótima gestão, se você não souber para quem você está vendendo e você achar que sempre vai ficar vendendo muito bem, que o cupom é eterno, você vai se enganar. No final, esse playbook já é conhecido. O próprio iFood utilizou essa estratégia muitas vezes quando ele começou a incentivar frete grátis, que ele pagava no começo o frete e depois ele ia lá e colocava para você pagar, os cupons que ele dava no começo e depois ele coloca para o restaurante pagar. A Uber fez isso, a 99 fez isso, a Rappi fez isso. Todos os marketplaces fazem isso porque ele gera o vício do consumo no cliente e depois ele coloca essa conta para a gente pagar. Então os motoboys ficam aí agora muito felizes que o mercado está ascendente e aproveita e entrega muito, porque daqui a um tempo vai voltar para o padrão normal, que é o padrão base que é viável, na verdade, de pagamento. Não é que é péssimo. Tem muitos motoboys hoje que ganham muito bem, 7, 8, até 10 mil reais, trabalham pra caramba, mas ganham muito bem. E agora é o momento que eles vão conseguir ganhar 15, 16 mil. Entretanto, esse dinheiro não sai do bolso do cliente nem do restaurante, está vindo do aplicativo. Depois, quando transferir para o usuário ou para o restaurante esse custo, nós não temos margem. E aí vai voltar para a guerra mais normal. O que você tem que tomar cuidado? Não se iludir, aproveitar para fortalecer a sua marca. É isso que eu tenho falado para todo mundo. Conquiste o cliente porque você domina a trilha de delivery, produto, embalagem e entrega. E quando sair essa venda, ele tem que conhecer a sua marca. E um grande erro de muitas plataformas é que eles estão matando a marca dentro do aplicativo. Entra no aplicativo da Kita para você ver. Não tem praticamente nenhuma logo do restaurante aparecendo de forma visível. Na tela inicial, você vê ali 3 restaurantes e você reconhece pelo nome, não pela logo. Isso é muito ruim, porque você está comoditizando o seu produto. E a partir daí, quem está no topo vende mais. E isso não é bom para o nosso mercado. Valorize a sua marca, valorize o seu negócio e tome muito cuidado para não entrar em guerra de preço. Porque na hora que o mercado der uma equilibrada, tem uma frase que eu sempre ouço, que na hora que a maré está alta, todo mundo está feliz ali, só com a cabecinha do lado de fora. Agora, quando a maré baixa, você vê quem está com o bumbum de fora. E aí, meu amigo, que vem o problema. Se você não toma boas decisões, não tem uma ótima gestão e não vende por valor, você vai indiscutivelmente quebrar no final das contas. Não tem outra solução. Ou melhora a gestão, ou fortalece sua marca e continua seguindo lucrando com o delivery para ter acesso a conteúdos que vai trazer para você noção de como gerar valor no seu negócio e vender no delivery com lucro, que é a coisa mais importante que você precisa. Porque ficar guardando o boleto de imposto, ficar devendo funcionário, não é muito legal, eu tenho certeza disso. E se não vender com lucratividade, o seu negócio simplesmente deixa de existir. Bora nessa e até o próximo vídeo.